Bom dia, pessoal do quinto ano, tudo bem? Eu resolvi gravar esse videozinho aqui para ajudar vocês com a lição, porque eu recebi algumas, mas não veio certo. Então, o seguinte, ó, primeiro eu tenho que reparar aqui que eu tenho que fazer no exercício. Esse primeiro exercício, ó, complete the sentences. Então, complete parece com completar. Sentences parece com sentenças. Então, tá bem parecido com o português. Complete as sentenças. Aí, vamos supor que eu não entendi o resto da frase. Eu utilizo esse site aqui, que chama lingue.com.br. Aí tem aqui, ó, português, inglês, português. Aí eu coloquei um exemplo aqui, ó. Não sei o que significa essa palavra aqui, ó, parênteses. Aí eu coloco aqui no Lingue e ele me dá aqui a tradução. Aqui também aparece o sonzinho da palavra, não sei como pronunciar, ó, tem o sonzinho aqui da palavra, tá? É legal que o Lingue, às vezes, um grupo de palavras também ele traduz. Por exemplo, não sei o que é... Aqui, ó, a gente já viu em sala, have lunch, né, que é almoçar, a gente já viu, mas vocês não lembram. Então, eu coloco aqui, ó, have lunch. Ó, já apareceu ali, ó, almoçar. Então, vamos colocar aqui, almoçar. Vamos supor também que eu não sei o que é essa palavra aqui, ó, escape. Aí eu coloco aqui, escape. Ó, que legal, gente. Quando tem um verbo, no caso do Lingue aqui, ele já me dá o verbo, ó, verbo escapar. Aí aparece aqui, ó, esse aqui no caso é regular, ó, escaped, escaped. Então, no Lingue, ele já mostra o verbo, o passado e o particípio. Sabe aquela lista de verbos? Ele já me dá qual que é a segunda e a terceira coluna aqui do verbo. Então, eu posso utilizar ele para saber aqui quais são, qual que é o particípio, qual que é o passado, posso usar aqui pelo Lingue, tá? Então, é uma ferramenta bem bacana. Outra coisa é que ele, fica em dúvida do que é, ele tem umas opções aqui embaixo, você vai rolando a página e ele aparece algumas coisas que foram traduzidas usando as palavras. Aí você pode dar uma olhada para ver se encaixa com o que você precisa. Então, é legal. Então, traduzir lá, é importante saber que o exercício está pedindo. Então, complete as sentenças usando as palavras em parênteses. Então, as palavras estão aqui em parênteses e eu tenho que completar a sentença aqui para fazer sentido. Completar com o quê? Com o tempo verbal correto, the correct verb tense, tempo verbal correto. Não sei o que é isso aqui direito, jogo aqui no Lingue, que ele vai me ajudar a traduzir, tá bom? Não usem Google Tradutor, porque senão vocês vão ficar presos, não vão aprender nunca, tá? Então, essa aqui é uma forma, um jeito legal de aprender. E vão anotando as palavras que vocês acham importantes, né? Então, escapar é um verbo importante, anota lá no caderno, escape, vai montando um banco de palavras, né? Eu falei para vocês sobre o Quizlet, depois eu dou mais uma reforçada nisso, para ficar organizado essa lista de vocabulário, mas por enquanto vamos aqui no exercício. Tá, então nesse exercício é para completar a sentença. Aqui ele me deu uma caixinha com exemplo, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Então, ó, ele quer was, were, mais ing. O que é was, were, mais ing? É aquele, o passado do to be, lembra? Lá na revisão, assiste o videozinho de novo. Então, was ou were é o verbo to be no passado. Estava ou era. Mais, tá aqui, ó. Was, were, mais ing. O verbo com ing... O que é o ing? Ação acontecendo. Então, estava, ou estavam, ou eram, estavam no caso, né? Acontecendo. Estava acontecendo, mais o quando. Mais o verbo no passado simples. Então, uma estrutura é essa daqui. Então, ação acontecendo no passado, quando aconteceu outra. Ó, verbo no passado. Aconteceu outra.
aconteceu, passado simples, né? Aconteça, aconteço, acontecia, aconteceu, passado. Então, o que tá aqui? Marcos estava having lunch, almoçando. A gente já aprendeu assim em sala, não sei se vocês se lembram. Se não lembrar, dá uma olhada aqui no Lingue. Então, o modelo é Marcos estava almoçando quando? Então, eu já tenho a minha estrutura aqui, ó. Estava almoçando. A ação estava acontecendo quando? Estava acontecendo quando? O que aconteceu? A bear, um urso. Se eu não lembro o que é bear, olhe lá no dicionário e vejo qual que é a tradução que encaixa. Pode ser que apareçam muitas palavras no dicionário, você vai ter que analisar, né? Qual palavra que vai se encaixar com o contexto do que você está traduzindo, né? Que bear pode ser outro carregar, por exemplo. Mas aqui carregar não faz sentido, né? Aí tem o bear aqui, que é o urso. Então, a ação estava acontecendo quando um bear escaped. Por que eu tenho que usar escaped no passado com ed? Porque ele está pedindo para eu usar no passado simples. Então, vai ficar Marcos estava almoçando quando um urso escapou. Quando a bear escaped. Escaped com... Eu ponho só o Dzinho lá, porque eu já tenho o E, né? Então, em vez de colocar ED, já tem o E aqui, só coloco o D. Então, um urso escapou no passado. Passado eu indico com ED. Tá, então, terminamos a primeira frase aqui. Aí tem outra opção que ele pode aparecer também no exercício. É o verbo no passado. Verbo no passado é o que, gente? ED ou pode ser irregular também, né? Mas indica passado. Ele tomou, ele bebeu, ele correu, né? No passado. Então, o verbo vai estar no passado, mas a palavra enquanto, a gente já viu em sala de aula, enquanto estava acontecendo. Esse were tá errado aqui, gente. No livro é were, tá? Igual esse aqui, ó, verbo to be no passado, eles escreveram errado. Was ou were, verbo to be no passado, mas ing, tá? Tá errado aqui, pelo menos no meu livro tá errado. Aí eu tenho aqui, nem sei como pronuncia esse nome aqui. Cetius broke his sword while. Sword, o que é sword? Vocês já sabem o que é, ó. Então, essa ação aqui, ó, broke. Se eu não sei o que é broke, eu venho no Lingue e coloco lá o verbo para ver o que é, tá? Ele vai aparecer, ó, vamos colocar aqui broke. Não sei o que é broke. Ó, broke é falido, quebrado, ou pode ser do verbo, aqui, verbo break. Broke, ó, passado, segunda coluna. Broken, particípio, terceira coluna. Forma base, sempre no dicionário aparece forma base, tá? Aqui, break. Então, como vai ficar aqui? O Cetius broke, quebrou sua espada, enquanto... Aí vocês completam, ó. Então, o exemplo aqui é, ó, verbo no passado simples, broke, passado simples, quebrou. Enquanto, aí ele quer que eu use o quê? Para completar minha frase. Verbo to be mais ing. Então, tentem fazer esse exercício, tá bom?